Hoje o vídeo vai estar daquele jeito. Vamos reagir a comentários que, meu Deus do céu. Mas eu prometo buscar manter a lógica acima de qualquer ideologia para que essa discussão econômica que a gente tem feito na internet possa beneficiar, sim, mais pessoas e, no limite, até o nosso próprio país. E hoje eu vou reagir a comentários de alguns vídeos meus, principalmente aquele do bilionário, e o vídeo também que eu falo da desigualdade, da pobreza e tal. E por que eu falo que esse vídeo vai ser polêmico? Porque eu vejo três grandes problemas ou três grandes questões. A primeira questão são os puxa-sacos de bilionários. Aqueles que acham que todo rico, milionário ou bilionário são heróis. E que todos os pobres estão lá por demérito ou por falta de mentalidade. Além disso, eles odeiam o Estado, e se o Estado falar e ajudar, isso é o esquerdismo, comunismo, vitimismo e tudo mais. E o problema, ou questão número 2, são as pessoas que têm ódio a bilionário, ódio a multimilionário, ao mercado, às empresas, a empresários. E eles acham, inclusive, que bilionários não deveriam existir e que toda forma de ficar rico, necessariamente, você explorou alguém. E às vezes eles trazem até o conceito da mais-valia. Então essas duas questões são duas dos três problemas que eu falei. Aí você pode dizer assim, não, Daniel, aí tu exagerou, eu penso uma opinião, mas também não é exatamente o que tu falou. Ei, peraí, você ficou com raiva desses dois primeiros exemplos que eu dei? Se você não pensa assim, então não precisa ficar com raiva, né? Já que eu não estou falando com você. A não ser que você faça parte do terceiro problema, porque eu falei que eram três. E o terceiro é falta de interpretação de texto, falta de interpretação de fala, de lógica, de tudo, de interpretar coisas. Que sim, é um problema altíssimo na internet, é o analfabetismo funcional. E quando vinculado à sua ideologia, mesmo que você veja o argumento certo, você vai querer arranjar um argumento inválido para tentar debater. E acaba fazendo um monte de erro de interpretação. E eu vou te mostrar esses três pontos aqui hoje, reagindo aos comentários. Vamos ver se desigualdade é bom ou ruim, se pobreza é bom ou ruim, se bilionário é bom ou ruim. Então, vem comigo que esse vídeo merece 1 bilhão de views. Bom, vamos lá reagir a alguns comentários, vou até colocar meus óculos. Primeiro de tudo, eu quero que você entenda a lógica da coisa. Afirmação número 1. Primeiro, é possível melhorar de vida individualmente no sistema atual. Aí não sei o que tu considera o sistema atual. Tem bolsonarista que acha que estamos no regime ditatorial. Tem gente que acha que estamos no capitalismo. Tem gente que é um neoliberalismo. Tem gente que acha que é o paraíso da picanha e da cerveja. Você escolhe o regime que você acha que vivemos, mas vamos chamá-lo de sistema atual. E eu estou dizendo, sim, é possível melhorar de vida individualmente no sistema atual. E tem a afirmação número 2. É possível melhorar de vida coletivamente no sistema atual. Tudo bem? Então, são essas duas afirmações que eu, Daniel, digo que são verdade. Agora vamos continuando devagar para você entender e não cair naquele problema número 3 que eu falei do vídeo. Então, dadas essas duas afirmações, o que essas afirmações não significam? Veja bem, olha só. Posso melhorar de vida individualmente e posso melhorar de vida coletivamente. O que isso não significa? Isso não significa que todos serão ricos no capitalismo, tá? Eu, Daniel, chamei o sistema atual de capitalista. Para mim, o Brasil vive o sistema capitalista. Claro, tem suas nuances e tal, mas esse não é o tema do vídeo hoje, tá? Pense que é o sistema que você imagina. O que isso não significa que eu afirmei também? Eu não afirmei que a meritocracia é uma realidade no Brasil. Eu não afirmei isso, tá? Aí tu pode falar, nem no Brasil, nem no mundo. Mas calma, foque nas afirmações e nas não afirmações, tá? O que isso não significa também? Dizer que pode melhorar de vida individualmente ou coletivamente não significa também que todos os pobres são pobres por demérito no sistema atual. Beleza, isso não significa aquilo outro. Dado isso, tem aqui a tabela comparativa. Olha só, você consegue entender isso? Se você conseguir entender isso, sim, continue o vídeo. Se não, se você já quiser me criticar, pelo menos me critique por algo que eu falei que você interpretou corretamente. Você entende o que eu falei, aí você critica. Olha, Daniel, eu discordo, eu entendi que você falou isso. Aí você discorda disso, tá? Mas não tenta discordar de algo que eu não falei ou que você interpretou errado. Pode ser? Vamos lá que a gente vai já chegar nos números. Outras afirmações. Primeiro, a desigualdade alta, por regra, é um problema nos países. Com calma. Ainda mais essa por liberais aqui, ó. Ou por puxa-saco de bilionário. A desigualdade alta... Veja a palavra alta, eu não falei média e eu não falei desigualdade baixa, mas eu falei desigualdade alta, por regra, é um problema nos países. 2. A meritocracia é uma falácia no Brasil. Tudo bem? Vamos lá? O que essas frases não significam agora? A frase, a desigualdade alta, por regra, é um problema nos países, não significa que a igualdade é a solução. Você consegue entender isso? Vai bem com calma mesmo. Se eu falar que países terem desigualdade alta é um problema, significa automaticamente que eu estou dizendo que a igualdade entre todos é a solução? Não significa, né? Tudo bem, então vamos com calma. Claro que tem as calibragens, né? Vou usar uma frase de coach que vocês gostam para isso. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E não necessariamente a presença do remédio, beleza? Então existem doses de igualdade e doses de desigualdade. Para isso os números clareiam
a nossa discussão. O que a segunda frase também não diz, a meritocracia é uma falácia. O que não significa? Que não existe o mérito. Então, não existir a meritocracia não é a mesma coisa dizer que não existe o mérito. Você da cartilha liberal Jardim 1, aqui eu vou criticar comunista, vou criticar capitalista, vou criticar a mim mesmo, vou criticar todo mundo. E lembre-se, frase clássica de Investland, eu sempre posso estar errado, mas você também. E aí, normalmente a galera liberal fala meritocracia, meritocracia, eles confundem meritocracia com mérito, não significam a mesma coisa. E 2, a meritocracia ser uma falácia não significa que é impossível mudar de vida. E essa frase aqui, ela tem um sentido parecido com aquela frase inicial, que é o quê? Se não é possível mudar de vida, logo eu posso melhorar individualmente, eu posso melhorar coletivamente no sistema atual. Dito isso, eu vou dizer uma coisa, todo mundo tem uma ideia na cabeça de como o Brasil seria melhor, não é mesmo? É mesmo. A sua ideia só tem 2 possibilidades, que são as seguintes. Primeira possibilidade. A sua ideia de transformação do Brasil está baseada num precedente, ou seja, você olha em outros lugares do mundo, você vê que funcionou e você fala, vou aplicar no Brasil. Já a segunda possibilidade de alguém ter uma ideia é baseado em algo inédito, em algo que nunca aconteceu. Você olha no lugar do mundo, você não vê, mas você fala, mas no Brasil funcionaria. Então, são as 2 formas de você pensar. O que isso não significa? Vou explicar para você bem devagar. Não significa todo precedente é bom, senão alguém vai falar, mas teve uma época aí que vários lugares do mundo tinha escravo. Logo, eu vou ter escravos aqui também, porque é o precedente. Não. Eu falar que você pensa raciocinando em precedente não significa que tudo o que existe, todo precedente é bom. Consegue entender isso? 2. Não significa também que você não possa fazer nada de inédito. Poxa, Daniel, eu tenho uma ideia que não existe, ela não tem precedente. Logo, quer dizer que ela é ruim? Não necessariamente. Você pode, eventualmente, fazer algo inédito e ser bom. Tudo bem? Então está aí a calibragem das coisas para você entender. E por último, não significa também, aquelas 2 frases, que não é possível fazer algo inédito baseado num precedente razoavelmente parecido. Tu fala, mano, não tem nada igual no mundo, mas tem um negócio que lembra aqui, um negócio, uma experiência mais ou menos assim, então poderia dar certo. Sim, poderia dar certo ou poderia dar errado. O que é que vai dizer se vai dar certo ou errado? Adivinha, a gente vai falar no vídeo. Dado isso, nesse vídeo a gente vai discutir várias coisas sobre mérito, desigualdade e sobre isso aqui, ó, bilionários. Alguns afirmam isso aqui, ó, bilionários não deveriam existir. A gente vai falar disso aqui também, baseado sempre na lógica e no precedente internacional. Ou no não precedente, como muita gente gosta. Então vamos reagir aos comentários. Começando com os comentários bons. O Siddhartha falou, cara, todas as minhas esperanças de país melhor estão em você. Olha o textão. É igual um cara uma vez me falou, né? Foi no evento meu, final da palestra ele falou assim, ô Daniel, meu sonho era te conhecer, bicho. Aí eu virei pra ele e falei, macho, tu tá sonhando muito baixo então. Pô, teu sonho é me conhecer? Vai sonhar uma coisa melhor. Tipo isso. Não, tô brincando, Siddhartha. Sei que não existem soluções fáceis e tal para o desenvolvimento do Brasil, mas é absurdo o quão coisas simples não existam pelo fato do povo simplesmente não entender o básico. Isso é verdade, por isso que eu fiz essa aula de lógica para começar. Cara, não sei se você tem ideia o quão FD, né? Quão bom são seus vídeos. Na real, não sei se você tem noção disso. Pô, obrigado, Siddhartha. E você que tá comentando os nossos vídeos aqui, não só o Siddhartha, mas como você aqui, espectador, você gosta dos nossos vídeos? Coloca aí também. Você sabe que esse canal será gigante, né? Tomara, tomara, tomara. Tenho certeza que será muito grande. Sempre finalizo com só acho, mas dessa vez não farei isso. Falta de humildade analítica da minha parte? Show de bola, valeu, Siddhartha, super abraço. Juliano, cara, seu vídeo foi simplesmente espetacular. Só te peço uma coisa, continue. Obrigado pela frase motivacional. Tem muita gente aqui no canal que ouve uma frase motivacional e já fala, é coach, vou fugir. Calma, bicho, o cara não pode falar pro outro continuar, pro outro persistir. Tu já associa com coach, é? Calma aí, bicho. Você tá muito afetado. Simon, ótimo vídeo. A análise foi muito boa. O único ponto que me fez ruído foi a exposição do conceito de reevolução. Apresentá-la de forma rasa, como uma espécie de passes de mágica, enfraquece o debate. Eu falei, tamo junto, Simon. Discordâncias fazem parte. Daniel, o que é isso? Porque teve uma hora que eu falei da revolução. E eu falei que a revolução, como algumas das pessoas sonham, não existiu e nem existe lugar nenhum do mundo. Ah, Daniel, mas teve a Revolução Chinesa. Tá bom, você conhece algum lugar que houve uma revolução comunista e que agora esse lugar não tem pobreza e que agora esse lugar não tem bilionários? Você conhece? Talvez não, né? Mas isso é o que a pessoa que eu estava comentando na época falou. Não esse aqui, mas o outro cara. Então, peraí, não, Daniel, advogo só a Revolução Comunista. Não, aí tem um precedente. Mas o que foi aplicado lá? Vamos, porque assim, ó, caricatura, nome, título é uma coisa. Ah, eu quero a Revolução Trabalhista. Quer dizer, não faz nem sentido isso, né? Reformas trabalhistas. Eu quero a Revolução Petista, a Revolução ANCAP. Cara, quais são as propostas? Eu, Daniel, tenho um problema com nomes.
Porque para mim é marketagem. Quais são as propostas? Vai poder ser rico? Não vai. A propriedade é privada do meio de produção ou é pública? Como vai ser a distribuição de dividendos? Vai taxar? Vai taxar mais? Vai taxar menos? Qual é a proposta? Porque eu entendo propostas. Você está baseado numa revolução que vai vir vindo, que vai vir vindo, que vai ser legal, e aí vai ser uma revolução brasileira, e você necessariamente acha que isso vai melhorar. Você consegue entender que você está baseado na imaginação? Você pode estar certo. Você pode estar super certo. Mas você consegue entender que você está especulando, principalmente nessa parte de não haver bilionário. Então tem gente que quer, pô, não, a gente quer uma revolução brasileira, então é inédita, mas tem um lugar que a gente pega o precedente, mas calma, vai dar certo. Então você pressupõe que dá certo, você pressupõe que vai pegar só um precedente ou outro de retalho, mesmo que ninguém tenha feito, e aqui nessa não vai ter bilionário ou vai ter? Não, só dá certo se não tiver, mas todo canto não tem, então como é que eu vou fazer isso? Não, necessariamente vai ser a brasileira, vai ser o nosso estilo e vai ser melhor necessariamente. Eu, Daniel, tenho dificuldade de qualquer proposta da direita, do centro ou da esquerda, que seja só um título e não seja desenhado mesmo. Aí tem gente que fala, mas no trabalhismo ou no desenvolvimentismo, isso tem também. Você fala assim, não, só quem fala é bobão então. Porque assim, uma coisa é eu falar, eu quero fazer uma reforma do imposto de renda, em que vai ter uma alíquota máxima de 35%, e agora a gente vai ter um imposto sobre lucros e dividendos de, sei lá, 11,39%, e você vai ser isento de IR até R$ 7.829,03, e você vai poder vender até R$ 31.427,01 de ações sem ter tributos. Isso é uma proposta. E aí a gente vai lá e discute a proposta. E não um super pacote teórico gigantesco. Você pode estar certo e eu, Daniel, estar errado. Eu só estou dizendo que eu penso mais em propostas e não em nomes. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, vamos lá. E aí, alguns deles creem na Revolução Comunista, onde não haverá bilionários. E aí eu falei, cara, então tá bom. Fala pra mim um país do mundo que é rico, ou que pelo menos não tem pobreza, que não tem bilionários. Fala pra mim, você que tá aí. Fala pra mim um país que é rico, que você admira, em que não há bilionários. Tu vai ficar igual o Chaves. Pô, fala aí. Pra gente copiar, né? Lembra das duas regras? Ou você faz algo com precedente, ou você faz algo inédito. Então, se você não consegue citar um grupo de países, tem gente que não cita nenhum, né? Imagina não ter. Tá aqui, ó. Segundo o GPT, não existem países ricos que não tenham nenhum bilionário. Tem mais de 78 países que têm bilionários em dólares, que devem ser os países de melhor renda, tá? E tem outros que não têm. Então você pega esses que não tem, que deve ser o super exemplo, e fala, Daniel, esse país não tem bilionário e é melhor de se viver. Aí você vai poder falar assim comigo, ó. Não, Daniel, eu não achei esse país que não tem bilionário, mas eu creio que se o Brasil não tiver, vai ser melhor. Aí, você pode crer nisso? Pode. Mas lembre que você está baseado na hipótese número 2 das ideias, que é você está baseado em algo que não tem precedente, que é uma ideia, e que você acha que se a sua ideia der certo, vai ser melhor. E de novo, não tem problema você crer em algo que não tem precedente. Eu, Daniel, não creio assim. Então, para mim, a presença ou a ausência de bilionários, na verdade, as evidências dão até mais de que uma economia ter muitos bilionários não necessariamente é um problema, e que tem mais chances as economias que têm bilionários de terem menos pobreza do que o contrário, tá? Não é uma relação causa-efeito 100% direta, lembra da calibragem, tá? Mas esses dados jogam mais a favor dos bilionários do que das economias que não têm bilionários, que é uma economia que você sonha. E aí eu perguntei isso pra um brother, eu falei, mano, me dê o exemplo dos países. Ele falou, China e Vietnã. Eu falei, meu irmão, tu acha que não tem bilionário na China? Cara, dá uma olhada aí, bicho. Olha na China lá, vê se não tem bilionário mesmo, não. Ah, não, mas eles estão no socialismo de mercado. Um dia eles vão ser comunistas. Vai mesmo, é? E aí quando for, não vai ter bilionário, é? Tá bom. Então nesse caminho aí, né? Tá bom, se tu crê, tu pode crer. Não é baseado em nenhum precedente, pode crer. Que vídeo excelente. Pena que o brasileiro médio não entende o fato de não estar nos extremos. Muito obrigado. Você está expandindo minha visão sobre o mundo. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço. Aí vamos entrar para outro argumento aqui, que é sobre aquela parte do é possível melhorar individualmente no capitalismo ou é possível melhorar coletivamente no capitalismo? Daniel, peraí, tu tá falando mais do bilionário e de capitalismo a favor, agora calma que a gente vai já bater nos bilionários aqui também, no pessoal do liberal e tal, fica no vídeo todo, meu irmão. Aqui, ó, lógica acima de tudo, ó, ciência acima de todos. Mais ou menos isso, tá? Irmão, peço licença para usar o termo, concordo demais com você, mas falando como acadêmico, oriundo de classe baixa, há um nicho, é com CH, tá, querido acadêmico, deve ser de exatos talvez, né? Da população brasileira, e não é pouca, não tem essa possibilidade de melhora. Não tem, logo é impossível, é isso a sua afirmação? Tá tudo bem. Há uma galera paupérrima que não tem oportunidade de estudo ou de ascensão de classe. A única possibilidade de sobrevivência é um subemprego. Sobreviver. Me refiro a níveis de... Tá, então o argumento dele é que não há possibilidade de melhora. Logo, se não há possibilidade de melhora, estamos no argumento do impossível. Logo, para vermos se isso é verdade, eu tenho que chegar a validar aquelas minhas frases. É possível melhorar individualmente no capitalismo? Ou 2, é possível melhorar coletivamente? E eu vou provar essas duas fases para você, porque eu não acredito nisso aqui. Ah, Daniel, tu acredita na meritocracia? Não. Lembra que uma das minhas premissas é que a meritocracia é uma falácia. Então, Daniel, cara, como é que tu tá juntando tudo isso? Eu não entendi tua ideia.
É porque você está acostumado a ser ideológico. Se você ficar comigo até o final do vídeo, mesmo que seja longo, você vai entender bem tranquilo o que eu vou falar. Outro argumento sobre a impossibilidade de crescimento. O Natan comentou, de vez em quando o Natan comenta um vídeo aí no canal. Um abraço. Daniel, tudo mais, eu concordo com que precisamos de reforma no sistema atual. Interessante. Então tamo junto nessa. É algo mais palpável que a revolução? Interessante. Beleza. Pelo menos no momento. Mas você falar que sabemos que sim, é possível todos melhorarmos de vida, é mentira. E você sabe disso. Acho que você se equivocou no vídeo sem perceber. Existem vagas de emprego de 10 mil, 20 mil para todos. Isso não é questão de ser vitimismo. Sério, você viajou muito aqui. Tudo bem, então, segundo dele, o argumento que é impossível todos melhorarem de vida. Na verdade, assim, eu falei que é possível todos melhorarem de vida, e ele falou que é mentira e você sabe disso. Logo, só um pode estar certo nessa situação. Se todos puderem melhorar de vida, eu estou certo. É o argumento do coletivo. E se apenas um também conseguir melhorar de vida, eu estou certo, porque é um argumento individual. Então vou argumentar com você agora. Primeiro, a parte de melhorar individualmente de vida, eu acho que você não tem dúvidas, ou tem dúvidas. Se uma única pessoa consegue crescer no sistema capitalista. Eu não vi ninguém que não crê nisso. Se você não crê, coloca aí que eu rapidamente quebro o seu argumento. Então não vou perder tempo com isso, que você sabe que uma pessoa é possível. Agora, não é possível melhorar coletivamente no sistema atual. Veja que eu falar que é possível melhorar coletivamente no sistema atual não significa que todos serão ricos. Consegue entender isso, querido gafanhoto? Beleza? Tá bom. E não quer dizer isso aqui também, beleza? Agora vamos argumentar. Se eu amanhã passar uma reforma no Congresso, em que as pessoas que ganham até R$ 8.104,98 ficarão isentas de IR. Ao mesmo tempo, eu diminuirei o imposto sobre consumo no Brasil, que é muito alto. O pessoal da esquerda e da direita concordam com isso. Eu vou diminuir esse consumo para algo como em torno de um dígito. Ou seja, um dígito é até 9%, tá? 9% ou menos. Pergunta, eu melhoro coletivamente a vida da galera, principalmente dos mais pobres, né? Que o argumento aqui é os mais pobres. Melhoro ou não melhoro? Ah, Daniel, mas isso é difícil de acontecer. Tá bom, mas assim, essa isenção que passou até 5 mil melhora a vida das pessoas ou não? Os direitos trabalhistas melhoraram a vida do pobre ou não? Se eu crio um sistema eletrônico de transferências automáticas, chamado como Pix, isso melhora a vida do pobre ou não? Se eu faço um programa de habitação, um programa de emprego, algo assim. Olha que eu tô falando só coisa do Estado, tá? Nem botei empresário no meio, vamos na tua, que acredita nessas coisas mais do Estado e tal. Eu também acredito, então vamos nessa. Então, como você quer me dizer que é impossível melhorar? Aí tu pode falar assim, não, Daniel, mas é difícil, o Congresso não vai querer baixar o imposto sobre consumo. Falava isso da isenção de até 5 mil, né? E outra coisa, não sei se você sabe, mas a palavra difícil, ela é diferente da palavra impossível. Lembra de um dos erros que eu falei, que é a calibragem, que é a falta de lógica, falta de interpretação? Então, uma coisa ser difícil não quer dizer que ela é impossível. E sim, é possível individualmente e coletivamente as pessoas melhorarem no sistema capitalista. E agora eu vou trazer dados para você. Essa aqui é a porcentagem de pessoas vivendo na extrema pobreza no mundo. Isso aqui é em 1820, onde 75% das pessoas viviam na extrema pobreza. E agora, cerca de 10% das pessoas vivem na extrema pobreza. Aqui, o outro gráfico parecido, as pessoas vivendo na extrema pobreza. A riqueza ia subindo, 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 mas teve uma hora que a extrema pobreza começou a cair. Sabe o que é interessante? É que aqui as pessoas falavam que era impossível melhorar. Aqui também, nesse ano, as pessoas falavam que era impossível melhorar. Aqui em 2003, as pessoas falavam que era impossível melhorar no capitalismo. Aqui também as pessoas, igual você no comentário do YouTube, falava que era impossível. E o que é que aconteceu com o coletivo? Melhorou a extrema pobreza e o aumento da riqueza também. Então, peraí, eu acabei de dar um exemplo que uma mudança tributária, fora um monte de outras mudanças até para diminuir a desigualdade no país, que melhorariam coletivamente a vida das pessoas. Fora, sim, que individualmente também é possível, o esforço individual, essa coisa toda, também é possível, é ou não é? Então, escolhe um outro argumento para mim. Tenta quebrar esse meu argumento aqui. Se tu vier com algo, aí sim é vitimismo, aí assim é fatalismo. Você falar que algo é impossível, se os dados não mostram isso, é negacionista, né? Tu que falava do cara da vacina que era negacionista, tu que falava de um monte de coisa, de cloroquina, né? Tu tá sendo um negacionista aqui, não tá não? Beleza, calma que eu tô mais batendo no pessoal da esquerda agora, né? Calma que eu vou chegar no pessoal da direita. Mais um comentário do estilo, todo mundo pode melhorar de vida, entre aspas, segundo o Daniel, ele disse. Então a grande maioria da população mundial deve ser sádica, porque prefere viver na pobreza. É sim, é exatamente isso que eu falei. E você não tem nenhum problema com a sua capacidade lógica. Nenhum. Inclusive o gráfico da extrema pobreza, que eu falei que caiu. Inclusive a pobreza também caiu. Mas teve um avanço, né? Quem vai de extrema pobreza para pobreza teve um avanço. Mas eu tô pegando o pior para ser mais justo, tá? Inclusive aquele gráfico é todo baseado em mentira. E os exemplos de reformas que eu acabei de falar também são todos baseados em mentira.
Você e seu fatalismo, a sua suposta materialidade. Materialidade é o que te falta. Você está correto. E ele disse que, como eu falei, essas afirmações é um papinho de coach. Olha só, esse negócio do coach, eu, Daniel, em vários vídeos eu critico o coach. Mas olha só, se toda vez na tua vida que alguém falar algo positivo pra você, cara, vai, você consegue, vai, estuda, trabalha, melhora, enriqueça. E toda vez que te falarem isso, tu reagir com um gatilho, que é o gatilho do seguinte: eu ouvi que essas palavras parecem de coach. Logo eu vou falar, isso é papo de coach. Se você vai resumir a sua vida a um gatilho, a responder com gatilho, é coach, é coach, é coach. Meu irmão, aí eu vou dar uma daqueles coaches mesmo, que é os mais toscos, né? Tu vai se lascar mesmo, sabia? Porque nem tudo é coach não, às vezes tem ferramentas que você pode melhorar mesmo, tá? Tu não acredita? Tá bom, então boa sorte. Acredite na sua impossibilidade de que é impossível crescer individualmente ou coletivamente. Sai do seu castelinho de milionário e vai conhecer a vida real da pessoa. Meu irmão, se eu te falar onde que eu já vendi... Meu irmão, eu já vendi em favela, já vendi casa de gente pobre, já vendi... Cara, tudo que é lugar... Eu moro no Amazonas, tá? Eu já vendi pra índio. Inclusive, vendo até hoje, tá? E eu não sou dono da propriedade privada dos meios de produção, tá? Então, assim, querer me atacar pessoalmente, tá aqui, ó. É um argumento todo baseado em ideologia. Esse canal não é assim. A gente critica a direita, critica o neoliberalismo, critica o bilionário egoísta, mas eu não caio nessa onda aqui não, tá? É possível melhorar, sim, individualmente e coletivamente. Inclusive, eu ensino a fazer isso. Outro argumento do Vicho. O Vicho sempre tá comentando nossos comentários, né? Ele fala, lógico que dá pra ficar rico no capitalismo. Excelente, já viu que dá pra ficar individualmente, né? A questão é a grande escala. E isso não é possível. Sim, Vicho, não é possível, em grande escala, todos ficarem ricos. Entende que isso é uma questão lógica? Eu falar que é possível melhorar coletivamente, melhorar individualmente, é diferente de falar que todos serão ricos. Rico é muito dinheiro, né? Então, atualmente, nas situações econômicas, é impossível mesmo. Todos serem ricos. Mas não é disso que a gente tá falando, né? De todo mundo ser rico. Aí ele fala, Daniel, você é muito inteligente e tal, te peço de coração para considerar estudar o marxismo e tal, etc. Meu irmão, eu estudo tudo, eu não sou expert de tudo, mas eu estudo tudo. E eu não vou me encaixar esse negócio de ideologia, cara. De achar que um cara que viveu centenas, dezenas de anos atrás, seja Keynes, seja Marx, seja Milton Friedman e tal, eu não acho que uma cartilha, nem que seja escrita agora, nem que foi escrita há muito tempo atrás, vai ser 100% válida para toda a eternidade. Como se fosse Deus que falou na mente do cara. Pô, isso é ideologia. Mas assim, se você está aqui no canal, eu imagino que você sabe que eu não sou esses riquinhos bobalhão que tem aí não, né? Ou talvez seja, né? Talvez seja também. Mas assim, pelo menos tem muita gente de esquerda aqui no canal. E eu mesma concordo com muitos argumentos e propostas da esquerda, tá? E critico muitas vezes a direita aqui, você sabe disso. Talvez por isso que você esteja aqui. Mas a minha opinião é, nenhuma ideologia explica 100% ou com a totalidade tudo. Ainda mais as mais antigas, né? Quem ganha 20 ou 30 mil por mês é trabalhador. Quem ganha acima de 100 mil por mês é pequena burguesia. E todos esses estão a anos-luz de distância de bilionário. Essa métrica ele tirou não sei de onde. 20 a 30 mil é trabalhador, 100 mil é pequena burguesia. No meu caso seria a pequena burguesia, né? Eu já ganho mais de 100 mil líquido por mês há mais de 10 anos já. Então eu seria supostamente a pequena burguesia. E todos nós estaríamos muito distantes de bilionário. Que bom, né? Que tu não gosta de bilionário, pelo menos eu não tô bem longe, né? Mas isso é verdade do ponto de vista matemático. Se tu pegar alguém que ganha 200, 300 mil, 500 mil por mês e alguém que ganha 1.500, talvez eles estejam muito longe de um bilionário. Mas assim, se você pegar de outra ótica, da pirâmide da população brasileira, quem ganha 100, 200, 300, 500 mil por mês, tá ali naqueles 1%, 0,5%. Eles vão morar praticamente nos mesmos condomínios, não vão passar nenhum tipo de necessidade, podem viajar para qualquer lugar do mundo. Então a vida deles pro bilionário não muda tanto assim. Claro que muda. O bilionário pode ter um jato próprio, alguma coisa assim. Mas na prática, nas necessidades, no dia a dia, das viagens, dos equipamentos, dos eletrônicos, da melhor saúde, melhor educação, não muda tanto assim. Beleza? Agora, eu não sei por que esse tipo de comentário também, não entendi. Daniel, você falou do nível 1 de liberalismo, né? Mas você está no nível 1 de comunismo, espalhando esses espantalhos. Então, se gosta mesmo de olhar para todos os lados, deveria dar mais atenção para esse. Aí eu falei, cara, você está falando de comunismo, né? Não é socialismo de mercado, não é capitalismo de Estado, é comunismo que ele está falando, né? Aí eu falei, cara, eu quero estudar mais sobre o comunismo, sim. Inclusive, de preferência, se houver um país que vive o comunismo, uma sociedade com mais de 1 milhão de pessoas, eu não falei socialismo de mercado, que eu conheço muitos, inclusive eu admiro vários. Ou capitalismo de Estado, ou sociais-democracias, né, que está nessa parte do social, vamos dizer assim, do Estado mais presente, gosto e admiro. Mas do comunismo, país que vive comunismo, não conheço. Eu também não conheço países que você pode procurar que, 1, fez uma revolução comunista, 2, acabou com os bilionários, 3, que ao mesmo tempo não há pobreza, e 4, que todos vivem bem. Eu não conheço esses 4 pontos juntos, que muitos dos senhores são a favor. Vamos fazer uma enquete agora aqui? Tu fala que não é a favor, né? Vamos por um. Tu é a favor da revolução? Beleza. Tu é a favor que não existam bilionários? Não acha melhor? Tu é a favor que não haja pobreza? Tu é a favor que todos vivam bem? Sim. Onde existe isso aí? Fala pra mim. Bem rápido. Pensa rápido. Não tem, né?
E não tem problema, você pode se basear em algo inédito, como eu falei para você. Daniel, não tem como ficar bilionário sem explorar muito a mais-valia que causa a pobreza e a concentração. Peraí, olha só, mais-valia serve para bilionário, serve também para milionário, que é bem menos, né? Serve também para o cara rico e talvez para classe média alta, que tem uma empresa, ou talvez para muitos dos senhores que tenham funcionários, tem algum tipo de mais-valia aí também, né? A questão é a quantidade, né? A calibragem. Mas será que é só a mais-valia em si? Tá bom. Então é impossível ficar bilionário. Tá bom. Só me explica quem está sendo explorado no seguinte sentido, tá? Então, se eu sou um grande cantor mundial e as pessoas me adoram, e eu mesmo canto e danço melhor que a Shakira, e as pessoas estão dispostas a pagar ingressos super caros para o meu show, pergunta, eu tenho 20 anos de carreira e fiquei um bilionário. Pergunta, quem está sendo explorado? Ah, Daniel, a pessoa da maquiagem. Ah, então não está sendo explorado só por mim não, né? Porque assim, se não fosse eu, ela faria maquiagem para um monte de gente de classe média, classe rica, classe baixa. Pelo menos comigo a pessoa faz maquiagem e a gente paga muito mais, né? Entendi. Daniel, sou um grande jogador de futebol e virei bilionário. Seja o Cristiano Ronaldo, ou o Messi, ou não sei quem. Quem eles estão explorando diretamente? Terceiro, eu sou um super arquiteto e eu faço os melhores projetos e mais lindos do mundo. Tenho 20 anos de carreira e virei bilionário. As pessoas pagam $100 mil pelo meu projeto, virei bilionário. Quem eu estou explorando? Eu mesmo desenho, eu mesmo faço a planta 2D no AutoCAD, eu mesmo faço o projeto em 3D no 3D Studio Max, eu renderizo no V-Ray ou no Corona, faço as melhores maquetes eletrônicas. Quem eu estou explorando? Claro, você vai querer fazer uma... Ah, não, mas tem esse cara aqui, não sei o quê. Ah, mas tem um cara que fez isso. Tu tem um funcionário que pelo menos limpa lá o teu escritório, né? Tu é o arquiteto, tu tá fazendo, mas é o cara que limpa, então tu tá explorando ele. É, exatamente. Se tirar esse cara que limpa, eu vou perder toda a minha capacidade de projetar e eu não vou ficar bilionário. Então, gente, tem jeito de você ficar bilionário explorando e não explorando. E, de novo, se bilionário fosse o problema da economia, ou grandes empresários, por que só os países ricos que têm bilionário? Países pobres não tem. Devia ser o contrário. Os países mais pobres do mundo que devia ter os mais bilionários para provar que é o problema da economia. Mas agora vamos virar o chip e vamos dar uma peia e falar mal, criticar com argumentos a galera mais aí à direita, mais defensor de bilionário, dos neoliberais e tal, etc. Porque sim, um bilionário pode ser ruim? Pode. Irmão, qualquer coisa pode ser boa e ruim. Um bilionário também, um milionário também. Uma prática comercial também. Ah, mas a economia gera riqueza. Não, tem parte da economia que é jogo de soma zero, sim. Então, vamos lá criticar essa galera. Vamos perder nossos inscritos? Vamos perder, mas assim, esse vídeo aqui tá aí. Vamos lá, olha a afirmação. A desigualdade alta, por regra quer dizer que pode ter exceções? Sim, aula de lógica número 2. A desigualdade alta, por regra, é um problema nos países. Beleza? E a meritocracia é uma falácia. Beleza? Beleza, vamos lá. Aí, no vídeo que eu reajo ao Flávio Augusto, eu falei que a desigualdade alta é o problema. E eu falei lá que a galera comete várias falácias. Primeiro, quando eles acham que a desigualdade não é o problema, eles partem do seguinte raciocínio. Primeiro, eles falam, somente a pobreza é o problema. Então, se eventualmente tiver um país que eu acabar com a pobreza e o classe mais baixa do país, sei lá, for um classe média, mas acima dele tem gente trilionária, que é mais que bilionária, então a desigualdade entre o trilionário e o classe média é muito alta. Logo, a desigualdade não importa. O que importa é acabar com a pobreza. Ótimo! Poxa, faz total sentido esse argumento. É uma tautologia isso daí, uma falácia lógica. Daniel, o que é isso? É mais ou menos eu dizer o seguinte. Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus criou os humanos, sim. Logo, os humanos e o mundo são perfeitos. Mas Deus não criou tudo e tudo que Deus faz é perfeito e criou o homem, então o homem é perfeito? É sim, nós somos tudo perfeito aqui. Ah, mas depende da interpretação. Se for... Tá, mas tu entendeu o que eu quis dizer, né? Não vamos tentar espiritualizar as coisas aqui, não. Então, o que esse cara quis dizer? Vamos achar esse país, então, que tem desigualdade alta e não tem pobreza? Porque essa desigualdade alta não é um problema? Então, deve ter, né, um país de desigualdade alta e que não tem pobreza, né, que deve ter. Então vamos tentar achar. Ah tá, esse cara eu ainda vou mostrar no comentário. O segundo e o terceiro argumento são basicamente o cara vê a lista de desigualdade do mundo e ele tenta achar exceções. Ele fala, esse país aqui, Suíça, tem a desigualdade maior do que a Índia, mas todo mundo prefere morar na Suíça do que na Índia. Logo, desigualdade não importa. Ou seja, pegou uma regra em vez de comparar o padrão, a tabela inteira. O padrão lógico. Quem acha que a desigualdade não importa, só pode comentar dessas duas maneiras. Ou ele vai falar que é só a pobreza que importa. 2, ou ele vai pegar exceções, que não são a maioria dos exemplos. Ou 3, ele vai argumentar sobre a desigualdade baixa ou média, e não sobre a alta, que é um problema. Vamos lá, vamos ver. Essa tua tabela de exceções mostra que não temos tantas exceções assim. Onde a Síria em guerra tem desigualdade menor do que a Croácia. Tonga tem desigualdade menor que a Finlândia, Quirguistão menor que Bélgica, etc. Parece mais uma falácia sua, não? É, sim, aí o cara pegou algumas desigualdades, mas nenhuma desigualdade alta
é sempre comparando o país de desigualdade baixa com o de desigualdade média, o de desigualdade média com o de desigualdade média, e vendo que esse aqui é melhor do que esse, mas sempre na exceção, até porque tem 200 países. Eu posso fazer o mesmo exercício, falando, então compare esse país com esse, a desigualdade desse é maior e a pobreza desse é maior. Posso fazer 1 milhão de comentários desse texto. Por isso que nós temos que ver quem está correto no macro, não é isso? Tomara que não seja muita dificuldade lógica para esse liberaloide. Tomara. Será que é? Vou já mostrar a tabela para ele aqui, tá? Vamos continuando. Não há nenhuma falácia em dizer que a desigualdade não é, por necessidade, um problema. E, de igual modo, a igualdade não é, categoricamente, uma solução. Jura? Poxa, olha lá, o começo desse vídeo aqui, ó. Dizer que desigualdade alta é um problema? Não, quer dizer que a igualdade é a solução de tudo, né? Poxa, parabéns aí pela sua incrível capacidade lógica. Pois é possível que as pessoas possam ser colocadas numa situação igualmente faminta. O sonho do igualitarismo. Vocês já entenderam, né? Ah, um monte de pobre igual, é tudo igual. Então a igualdade não é a solução. Poxa, você tem uma capacidade lógica incrível. Falácia é quem tem preocupação com a igualdade. Não, ninguém tem problema com a igualdade, não. A gente tem problema com duas métricas. A pobreza alta e a desigualdade alta. Eu tenho problema com essas duas métricas. Se essas duas métricas forem menores, e normalmente elas descem junto, normalmente, tá? Elas descem junto, normalmente a economia é melhor. Por regra, a economia é melhor. Aí eu falei assim, tá bom, já que a desigualdade alta não é o problema, acima de 40, porque no vídeo eu falo sobre desigualdade alta, tá? Ele botou só desigualdade aqui, mas eu falo sobre alta. Me aponte 10 países ricos que têm desigualdade acima de 40. Gente, o que mede desigualdade é o índice de Gini, né? Então, as literaturas acreditam que desigualdades altas são acima de 45, tá? Algumas até acima de 40. Então a gente vai tentar achar países acima de 40 ou de 45 que são ricos. Pode haver? Pode. Mas vamos ver o padrão? Vamos dar uma olhada? Fica aí que eu vou já mostrar a tabela. Aí esse cara aqui, o João, falou o seguinte, ó. Só me responda se você acha que a economia é um jogo de soma zero. Olha, ele aprendeu, ele foi pro Jardim Liberal aula 2. Porque na aula 1 ele aprende que imprimir dinheiro gera inflação. Na aula 2 ele aprende que desigualdade não é um problema, só a pobreza. E que quem pensa nisso acha que a economia é um jogo de soma zero. E que não é. Que na verdade as trocas econômicas na verdade geram riqueza. Que riqueza é possível ser gerada. Uma salva de palmas para esse gênio que já está aprendendo a contra-argumentar com a lógica do jogo de soma zero. Incrível. Poxa, é um nível de argumentação extremamente alto. Eu, Daniel, jamais tinha ouvido falar dessa teoria. Eu, Daniel, realmente acreditava que a economia era um jogo de soma zero. Poxa, tem tudo a ver com o assunto aqui. Aí ele fala pro carinha que comentou com ele. Pelo visto, você acha que a economia é um jogo de soma zero? Ó, que novidade. Aí ele se acha maduro, ó. O adolescente econômico. Ou seja, a ideia de que alguns terem mais é necessário que outros tenham cada vez menos. É por isso que você acha que o aumento da desigualdade é o aumento da pobreza. Não é por isso não, querido. É por causa de olhar o precedente. Vamos olhar o precedente? Vamos abrir a tabela aqui? Já cansei já dos comentários. Vamos olhar a tabela. Eu vou mostrar uma tabela em um site para vocês, tá? Primeiro, aprenda um pouco sobre estatística, ou sobre matemática. Quando uma variável não importa, que a desigualdade não importa, quando eu insiro essa variável em jogo, se eu inseri-la ou retirá-la, a presença ou ausência dela não altera o resultado, não altera o padrão da resposta, porque ela não faz diferença. Deu para entender o que eu falei? Por exemplo, se eu falar para você, a letra inicial que começa cada país vai dizer se eles são ricos ou pobres. Não, como assim a letra inicial? Por exemplo, letra A. Quem começa com A é rico. Faz sentido isso? A variável letra inicial do nome? Aí você fala, não, Daniel, não faz sentido, porque A tem a Angola que é pobre, mas tem a Alemanha que é rica. E se você vê uma tabela de países, resposta, você vai ver que com a letra A tem vários países pobres e vários países ricos. Eu fiz até esse exemplo no vídeo anterior com a letra S. Inclusive tá aqui, ó. Eu ranqueei aqui pela ordem de nome, ó. Então aqui, ó. Letra A. Tem país pobre, rico, ó. Da Europa, da África e tal. Pobre, rico, classe média, pobre, rico. Então a letra inicial do nome não altera. A resposta, quando não altera, você vai ver uma lista misturada entre países pobres, ricos e classe média, emergente. Assim, ó. Assim como o fator letra inicial do nome, ordem alfabética. Pobre, rico, classe média, pobre, rico, classe média, blá, 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 entendeu, né? Agora vamos colocar o fator desigualdade alta, vamos ranquear os países com maior desigualdade do mundo. Já que a desigualdade não importa, a gente vai ver uma lista que nem essa, né? Vamos botar lá, desigualdade alta. Aí vai vir país pobre, rico, classe média, vai vir misturada a lista, não vai? Será que vai? Porque não importa, tem que vir. Vamos colocar a métrica desigualdade. Ranqueando, quanto maior o número aqui, maior a desigualdade. Olha só os países que aparecem. Maiores desigualdades do mundo. Olha o continente dos países. A gente não sabe a renda dos países, né? Mas olha o continente. África, América do Sul, África, América do Sul, África. Peraí, que é isso aqui, pô? Eu boto as maiores desigualdades do mundo. Só aparece África e América do Sul e América Central. Cadê a Europa, pô? Cadê a América do Norte, que é os países ricos? Cadê? Cadê uns países ou outro lá da Ásia? Peraí. Então, se a desigualdade não importa, logo a estatística me diz que
quando eu coloquei essa variável, veio um monte de país da África e um monte de país pobre apenas por uma coincidência. Porque, se ela não importa, a única resposta possível dessa lista estar viciada em África e América do Sul é apenas uma coincidência. Pode ser? Pode. Eu posso jogar uma moeda cara e coroa 10 vezes e cair 10 caras seguidos? Pode. Tem explicação? Não. Tem algum tipo de vício? Não. Foi apenas uma coincidência, então. Então, se você acha que não importa, você tem que olhar para essa lista de desigualdade alta e falar: isto é apenas uma coincidência de que é só país da África e da América do Sul. E vem aqui, ó, meu querido liberal. Tu fala que a desigualdade alta não importa, né? Cita pra mim 3 países ricos que têm a desigualdade maior que o Brasil. Não, tempo é pra você procurar mesmo. Procurei. Vai no GPT, no Google. Não, ninguém tá te vendo, não. Vai lá. 3 países ricos que têm a desigualdade maior que a do Brasil. Não achou, né? 2, então. 2 ou 1. Cara, tem 200 países no mundo. Eu pedi só 3, mano. Então, peraí. Daniel, mas por que tu botou o Brasil? Porque a gente mora onde? Aqui, né? Então, a desigualdade alta não é um problema? A gente quer saber desigualdade alta no Brasil, né? Pô, se a desigualdade alta no Brasil não é um problema, eu devo olhar para o outro país do mundo com desigualdade super alta e ver que ele é rico. Logo, a desigualdade aqui no Brasil não é um problema. Cite o país, não tem. Então, querido, pobreza alta é um problema. Desigualdade alta é um problema. Dá para combater os dois diretamente e os dois juntos. Às vezes eles estão mais vinculados, às vezes eles estão mais separados. É um estudo econômico um pouco mais avançado esse, tá? Inclusive, vamos ver os países de menor desigualdade do mundo aqui, ó. Menor desigualdade. A desigualdade baixa ou média, ela não é um problema, mas não necessariamente ela é a solução. Ou seja, ter desigualdade baixa necessariamente é rico. Não é isso. Mas assim, só de você não ter a desigualdade alta, você já tem uma variável na sua economia que não é tão problemática. Aí tu vai combater mais a pobreza e tu vai tentar gerar riqueza, tá? Porque tem economias que tu gera riqueza, mas a desigualdade alta, ela vai ser muito mal distribuída, vai ter pobreza do mesmo jeito, tá? Então vamos lá. Ordem crescente. Olha os países com menor desigualdade. Europa. É música. Europa, Ásia, Oceania. Claro que um ou outro país aqui, desigualdade baixa, tu vai achar um pobre, talvez. A Ucrânia, que tá em guerra. Pô, é pobre. A renda per capita da Ucrânia deve estar pobre. Mas aqui, Holanda, Islândia, Eslovênia, Eslováquia, Bielorrússia, Emirados Árabes Unidos, Bélgica. Ó, a Síria é pobre. Tá aqui, ó. Desigualdade baixa. Mas é exceção. Olha a maioria da lista aqui, ó. Finlândia, Noruega. Pô, pelo amor de Deus. A maioria da lista é boa. Então, normalmente, a desigualdade baixa é boa, mas ela não garante. Então, você tem, tipo, país de desigualdade baixa tem uma chance maior de ser rico. Uma chance maior, não é garantia. Agora, país de desigualdade super alta, acima aí de 45, dificilmente vai ser rico, é quase impossível. E país com desigualdade maior que o Brasil, rico, não tem nenhum. Então, se tu achar que isso aí não é um problema, me mostra essa tua matemática aí. Então, tu foi formado em estatística onde, tá? Outro gráfico aqui interativo, tá? Onde tá mais escuro aqui, eu não sei se é vermelho isso, tá? Se é laranja, eu sou daltônico, me desculpa. Mas eu sei que tá mais escuro, maior desigualdade. Então, por exemplo, aqui, ó, onde tá mais clarinho, tá? Aqui ele usa o Gini de 2023, a minha tabela era de outro ano, tá? Ele tá usando numa outra escala aqui também, tá? Por exemplo, a desigualdade do Brasil não é 70 no índice de Gini. Mas o que importa é que ele usou o mesmo padrão pra todo mundo, tá? Então, os mais baixos continuam mais baixos, os mais altos continuam mais baixos, tá? Porque às vezes esse número você vê que muda um pouco de tabela por tabela. Mas a tabela resposta é a mesma, tá? Então, por exemplo, vamos ver os países onde estão as maiores desigualdades do mundo. Vamos aqui no escuro, vamos lá, desigualdade não importa, então vai ter país rico, vamos lá ver. Égua, África, aqui é Venezuela ou não? É Colômbia, eu acho, né? Do lado da Venezuela. E América Central. Égua, não tem país rico? Peraí. Maior desigualdade. Égua, Brasil. Caramba, peraí. África de novo e América do Sul? Então, peraí, esses dois aqui é África e América do Sul, cara? Não tem nenhum país riquinho aqui não pra gente dizer que desigualdade alta é bom. Cara, olha aqui, ó. África e América do Sul, as maiores desigualdades, ó. Menor desigualdade. Cadê a Europa aqui, ó? Tá tudo no meio aqui, ó. Do meio pra baixo, meio aqui, ó. Meio pra baixo, meio pra baixo. Tá aqui, ó. País rico aqui, ó. Tá vendo? País rico aqui, ó. Então, meu irmão, assim... vou achar uma exceção. Uma exceção. Calma. Não fique na exceção. Veja no macro. Desigualdade alta é um problema. E pobreza alta é um problema. Bilionário sabe disso? Maioria não. A maioria é tipo o Flávio lá, que só sabe a cartilha 1 do liberalismo. Ele é bom de empreender. E não dessas métricas de pobreza, desigualdade, etc. Muitos deles odeiam o Estado. Eu, Daniel, já não. Sou empresário, mas eu acho que melhorar essa desigualdade, essa pobreza, passa sim pelo Estado. E não só pelo setor privado. Essa é a crítica que eu faço ao puxa-saco de bilionário. Ele acha que é só o setor privado que vai fazer isso. Não, nós temos que diminuir a desigualdade de condições tributárias, por exemplo, já seria um bom começo. Não significa que será a igualdade, mas diminuir um pouco a desigualdade. E aí até o setor privado vai poder produzir melhor. E o país tem mais chance de ficar rico. Daniel, mas tem país que tem renda baixa e desigualdade alta. Então a solução é só aumentar a riqueza. Gerar riqueza. Querido, mas olha só, esse país que tem renda baixa, vamos usar o PIB per capita, tá? Que não é a renda, mas é a produção por cabeça. Se ele tem um PIB per capita baixo, significa que alguma renda já foi gerada, né? E essa renda que foi gerada, ela foi gerada na desigualdade alta, né? Tem muita desigualdade no país.
quem te garante que agora vai gerar mais riqueza e a distribuição de riqueza vai ser mais justa? Porque pode, ó, só continuar gerando mais riqueza e esse polo ficando com mais dinheiro, esse aqui com menos. Capacidade de consumo na economia é pequena e a economia não vai enriquecer, logo vai ter gente sempre na extrema pobreza. Os Estados Unidos estão tendo um problema porque a desigualdade deles está subindo. Eles têm muito dinheiro, mas o índice de Gini deles está ficando um pouco alto. Claro que não é perto do Brasil, mas assim, está crescendo. Daqui a pouco ele vai ser um dos únicos países ricos que tem uma desigualdade moderadamente alta, não é super alta, não é maior que a do Brasil, tá? Mas moderadamente alta e que vai ser rico, mas ainda com pobreza muito alta. Aí tu fala, cara, a maior economia do mundo, como que ela consegue ter uma taxa de pobreza significante, né? Que países da Europa, por exemplo, não tem? Por conta da desigualdade. E não é por falta de riqueza não, meu irmão, porque os Estados Unidos gera muita riqueza. Fechou? Vídeo longo, espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo.